Olá, olha, o tempo tá passando e talvez muita gente ainda não parou para pensar no tamanho do que vem por aí, né? Em 14 de outubro de 2025, o suporte ao Windows 10 acaba, oficialmente. É isso aí. E o que isso quer dizer na prática? Fim de ajuda técnica, nada de funcionalidade nova e, o que pega mais, o fim das atualizações de segurança da Microsoft. E aí que tá o nó da questão, né? Porque a gente tá falando de milhões, talvez, nossa, centenas de milhões de computadores no mundo todo que ainda estão rodando lisinho pro dia a dia. Exatamente. Máquinas que funcionam bem, mas que, assim, não batem com as exigências de hardware do Windows 11. O ponto principal mesmo é aquele chip, o tal do TPM 2.0. Ah, o TPM 2.0, sempre ele. Pois é. É um componente de segurança que fica ali no hardware, né? Essencial para algumas coisas do Windows 11, mas que falta em um monte de máquina mais antiga. E ainda tem a questão dos processadores específicos também. É uma barreira alta mesmo. Li uns números por aí, acho que na Alemanha falavam em 65% dos PCs atuais. Tipo, uns 32 milhões só lá que não seriam compatíveis. Imagina isso no mundo todo. Pois é, se essa proporção for parecida globalmente, o número de máquinas afetadas é absurdo. Exato. E olha, ficar com o Windows 10 depois dessa data não é uma boa ideia. De jeito nenhum. Significa deixar o computador cada vez mais vulnerável, né? É, riscos como vírus, malware, essas coisas. Vírus, malware, ransomware, tudo isso. As ameaças não param de evoluir, né? E sem as correções de segurança, o sistema vira um convite para problema. O pessoal da IE7, que entende de segurança, está alertando que a situação pode ser até pior do que foi com o fim do Windows 7. Pior que o Windows 7? Mas por quê? Justamente por causa dessa incompatibilidade maior com o sucessor, o Windows 11, muita gente não vai ter para onde ir dentro do ecossistema Windows sem trocar de máquina. Nossa, usaram até uma expressão forte que você mencionou. 5 minutos para meia-noite. É para mostrar a urgência, né? Para evitar um fiasco de segurança. Mas o que muda, assim, tão de repente, no dia 15 de outubro? Então não é que tudo desmorona de um dia para o outro, mas a partir daquela data, 14 de outubro de 2025, qualquer falha de segurança nova que descobrirem no Windows 10, a Microsoft não vai mais corrigir para o usuário comum. Entende. Essas brechas viram portas abertas, permanentemente. E a comparação com o Windows 7 faz sentido porque, naquela época, uma fatia menor de usuários ficou presa no sistema antigo. Ah, entendi. Agora, como o Windows 11 é mais chato com o hardware, a quantidade de máquinas vulneráveis vai ser potencialmente muito maior. E um alvo maior atrai mais gente mal intencionada, né? É uma questão de escala mesmo. Faz sentido. É um cenário preocupante. Antes da gente falar das alternativas, como é que o pessoal em casa pode checar se o computador aguenta o tranco para o Windows 11? Tem um jeito fácil? Tem sim. É dentro do próprio Windows 10. Geralmente, é só ir no menu Iniciar, aí Configurações, depois Atualização e Segurança e o Windows Update. Ok. Ali costuma ter um aviso, sabe, sobre a compatibilidade com o Windows 11. Ou um botão tipo Verificar se há atualizações que já traz essa informação. Se o sistema disser que o PC não é compatível, bom, aí está confirmado o dilema. Ok, então fica a dica para o pessoal dar uma olhada nisso. E aí, pensando nos muitos que vão descobrir que o PC não é compatível, quais são as saídas oficiais da Microsoft? O que eles sugerem? Olha, a recomendação número 1 deles, claro, é migrar. Ou atualizando para o Windows 11, se der, né? Ou comprando um PC novo que já venha com o Windows 11. A solução compre novo. E tem também para empresas e agora parece que para usuários domésticos também por um tempo, o tal do programa ESU, Atualizações de Segurança Estendida. ESU. Isso só como pagar para ter um pouco mais de segurança por um tempo. Mas parece que tem críticas, né? Qual é o problema com isso? O grande problema é o custo e o modelo, né? Para o usuário doméstico, a previsão é durar no máximo 1 ano depois do fim do suporte normal. E o preço, pelo que a gente viu com as empresas, costuma ser alto. E piora, geralmente dobra a cada ano. Dobra a cada ano? Nossa, funciona tipo uma ponte paga para adiar a decisão, sabe? Mas é uma ponte com pedágio que só aumenta.
Para a maioria do pessoal em casa, isso vira uma cilada financeira rapidinho. Não é uma solução de verdade a longo prazo. É um paliativo caro. Complicado mesmo. E fora o sistema operacional, tem o software que todo mundo usa, né? O Office, a assinatura do Microsoft 365. Como fica isso rodando no Windows 10 sem suporte? Bem lembrado, isso é crucial. Os aplicativos do Microsoft 365, tipo Word, Excel, essas coisas, também vão parar de receber suporte de funções novas no Windows 10 a partir de 14 de outubro de 2025. Ah, então para tudo. Calma, tem um porém. Reconhecendo o risco, a Microsoft disse que esses apps vão continuar recebendo atualizações de segurança no Windows 10 até outubro de 2028, o que é um alívio, né? Ah, bom. Pelo menos a segurança por mais um tempo. E as versões antigas do Office, aquelas compradas, tipo 2016, 2019? Essas aí, o suporte acaba junto com o do Windows 10. Outubro de 2025, fim da linha para elas também. E as mais novas, compradas avulsas, tipo o Office 2021? O Office 2021 e talvez um futuro 2024, tecnicamente vai rodar no Windows 10 depois da data. Mas, assim, vai estar rodando num sistema que a própria Microsoft considera inseguro e sem suporte dela. E tem outro detalhe. O próprio Office 2021 também tem data para acabar o suporte, que é outubro de 2026. Ou seja, mesmo indo por aí, a janela de tranquilidade não é tão grande. Nossa, é um beco sem saída para muita gente, então. Insegurança, ter que gastar com PC novo, ou pagar caro por um tempo extra. Para onde correr? É aqui que entra o Linux que a gente falou no começo. Exatamente aqui. Nesse cenário todo, o Linux aparece não só como uma alternativa qualquer, mas como uma solução estratégica mesmo. Muito recomendável. O pessoal de segurança está apontando ele como um caminho seguro e viável para dar vida nova para esses milhões de PCs que iam ficar para trás. Mas por que especificamente o Linux? O que ele tem de tão bom para essa situação? Olha, são vários pontos fortes. O primeiro, e talvez o mais importante agora, é a segurança contínua. As principais distribuições Linux recebem atualizações de segurança direto com frequência. Muitas têm suporte longo, de anos. E tudo isso sem custo para o usuário de casa. Sem custo. Isso já ajuda muito. Ajuda demais. E, historicamente, o Linux também é um alvo bem menos visado por malware que o Windows. Claro, nenhum sistema é 100% à prova de bala, né? Mas o risco é menor. Isso já é um alívio enorme. E imagino que o custo zero também pesa bastante. Com certeza. É o segundo grande ponto. Economia e sustentabilidade. A imensa maioria das distribuições Linux boas para o usuário comum é totalmente grátis. Baixar, instalar, usar, atualizar. Tudo de graça. Então não tem aquela de teste grátis e depois pague. Não nessas que a gente vai falar. Além de não gastar com um PC novo, isso é bom para o planeta, né? Estende a vida do hardware que já existe, menos lixo eletrônico, é uma escolha mais verde, digamos assim. Faz todo sentido. E muita gente fala que o Linux é mais leve. Isso se nota no desempenho, principalmente nessas máquinas que não rodam Windows 11 direito. Sim, geralmente se nota bastante. Muitas distribuições Linux, especialmente as com interfaces gráficas mais otimizadas, são bem mais leves e rápidas que o Windows 10 ou 11 num hardware mais antigo ou modesto. Elas podem, de verdade, dar um gás novo num computador que estava começando a ficar lento, sabe? A experiência fica mais fluida. Legal. E aquela história da liberdade do Linux? O que isso quer dizer na prática para alguém que só usou o Windows? Significa que eu posso mudar tudo? Deixar o PC com a minha cara? Em parte, é isso sim. A liberdade no Linux aparece de várias formas. Uma delas é a escolha. Não tem um Linux só, tem centenas de distribuições, as famosas distros. Ah, as distros. Isso. Aí o usuário pode escolher a que tem o visual que ele mais gosta, o jeito de funcionar, os programas que já vêm, o que se encaixa melhor no jeito dele trabalhar. Tem umas que lembram muito Windows, outras o macOS, outras são totalmente diferentes. Interessante essa variedade, essa capacidade de escolher e personalizar é um ponto forte. E a maioria já vem com o básico. Pacote de escritório tipo LibreOffice, navegador. E para instalar mais coisas, tem as lojas de aplicativos que são super fáceis de usar,
tipo no celular. Mas ainda tem aquele medo, né? Aquele fantasma do Linux ser coisa de nerd, só para programador, tela preta com código. Isso ainda rola ou é mito antigo? Olha, para quem está buscando uma alternativa para o Windows hoje, isso é mais mito do que verdade. O Linux mesmo, tecnicamente, é só o kernel, o núcleo, o motor do carro, digamos. Certo. Uma distribuição é o carro completo. Tem interface gráfica, o painel, os bancos, os aplicativos, som, navegador, as ferramentas para configurar tudo do jeito fácil. As distros modernas para iniciantes, tipo Linux Mint, Ubuntu, Zorin OS, têm interfaces tão fáceis ou até mais que o Windows. Não precisa ficar digitando comando, então. Para usar no dia a dia, navegar, escrever, ver vídeo, instalar app pela loja. Não precisa de terminal para nada disso, de verdade. Que bom esclarecer isso. E a gratuidade? É sério mesmo? Sem asterisco, sem pedir cartão depois? É sério. Para a grande maioria das distros voltadas para o usuário doméstico. Essas que a gente está falando aqui, Mint, Ubuntu, Zorin e outras como Fedora, Elementary OS, são de graça mesmo. Você baixa do site oficial, instala, usa, atualiza, tudo sem custo. Mas tem versões pagas, né? Tem, sim. Versões empresariais, tipo o Red Hat Enterprise Linux ou Ubuntu Pro, são pagas. Mas aí o valor está ligado mais ao suporte técnico especializado para empresa grande, sabe? Não ao uso do software em si pela pessoa física. Para quem está saindo do Windows 10 em casa ou no negócio pequeno, as opções gratuitas são completas e dão conta do recado tranquilamente. Ok, isso anima bastante. Então, para o pessoal que está ouvindo e pensando, talvez eu devesse dar uma olhada nisso. Por onde começar? Quais distros Linux são as melhores para quem está vindo do Windows para ser uma transição mais suave? Olha, pensando nessa facilidade para iniciante, 3 nomes sempre aparecem. O Linux Mint talvez seja a recomendação número 1 para quem vem do Windows. O Mint, por que ele especificamente? O que ele tem de tão familiar assim? O grande trunfo do Mint é a interface padrão dele, a Cinnamon. Ela foi feita para ser muito parecida com o jeitão clássico do Windows. Barra de tarefas embaixo, menu iniciar na esquerda, ícones na área de trabalho, bandeja do sistema na direita. Ah, entendi. Quase igual. A adaptação é quase imediata para muita gente. E o Mint é baseado no Ubuntu, o que significa que tem acesso a muito software e uma comunidade grande por trás. Ele também tenta vir pronto para usar, já com codecs de MIDI e tudo mais, que às vezes em outras distros tem que instalar separado. Parece um caminho bem seguro mesmo. E o Ubuntu? É o nome mais famoso do Linux, né? Ele serve bem para essa transição também? Serve sim, com certeza. O Ubuntu é a distro mais popular do mundo. Isso quer dizer o quê? Comunidade gigante, muito tutorial, fórum, ajuda fácil de achar online. A interface padrão dele hoje é o GNOME. GNOME. É diferente do Mint, então. É um pouco diferente visualmente. É mais moderno, tem uma barra de aplicativos na lateral esquerda, tipo um dock. Não é igual ao Windows, mas é bem elegante e funciona bem. Talvez precise de um tempinho para acostumar com o visual, mas é fácil de aprender. E a loja de aplicativos dele, a Ubuntu Software, é ótima. Instalar programa é moleza. Legal. E a terceira opção que você falou, o Zorin OS, qual é a dele? A Zorin OS foi criado justamente pensando nisso, facilitar a migração de quem vem do Windows e até do Mac OS para o Linux. O diferencial dele é uma ferramenta própria que deixa você mudar o visual da área de trabalho com poucos cliques. Mudar o visual como? Tem opções para deixar parecido com o Windows 10 ou 11, com o Windows 7 antigo e até com o Mac OS. Para quem tem aquela memória muscular com sistema específico, isso pode ser decisivo, sabe? Nossa, que flexível, interessante isso. E o Zorin tem mais alguma coisa para quem vem do Windows? O Wine é tipo assim, uma camada de compatibilidade. Ele tenta traduzir as instruções do Windows para o Linux na hora. Ah, para rodar programas do Windows. Isso, para tentar rodar alguns programas feitos para o Windows direto no Linux. Não é mágico, não funciona para tudo, principalmente jogo pesado ou software muito específico. Mas para aquele programa essencial que não tem versão Linux, pode quebrar um galho enorme. Entendi. E o Zorin também é baseado no Ubuntu e tem uma versão light, mais leve ainda, para hardware bem antigo mesmo. Eles prometem suporte até 2029 para essa versão. Excelente.
São 3 ótimas opções, então, cada uma com um foco um pouquinho diferente. Tem mais alguma que vale citar rapidinho? Sim, rapidinho. Para quem gosta de estar mais na ponta com as tecnologias mais novas do software livre, mas sem perder estabilidade, o Fedora é muito bom. É patrocinado pela Red Hat, usa o Gnome, é bem polido. E para quem liga muito para design, para estética, tem o Elementary OS. Ah, o Elementary é bonito, né? Muito. Visual minimalista, coeso, inspirado no macOS. Foco na simplicidade, na elegância, usa uma interface própria, Pentium, e também é baseado no Ubuntu. Nossa, quanta alternativa! Mas aí fica a pergunta, como é que alguém pode experimentar isso tudo sem ter que formatar o HD, jogar o Windows fora de cara? Tem um jeito seguro de só testar? Tem. E essa é uma das grandes vantagens do Linux. Tem 2 jeitos principais e bem seguros de fazer isso. O primeiro é o modo ao vivo, ou Live Mode. Modo ao vivo. Como funciona? A pessoa baixa o arquivo da distro que ela quer testar, a imagem ISO, lá do site oficial, aí usa um programinha simples tipo Balena Etcher ou Rufus para gravar essa imagem num pendrive vazio. Depois é só reiniciar o computador e mandar ele iniciar pelo pendrive, geralmente apertando uma tecla tipo F12, F10, Del, logo que liga. E aí o que acontece? O Linux instala no pendrive. Não, ele roda direto do pendrive, usa a memória RAM do computador. O sistema Linux inteirinho carrega e funciona sem mexer em nada no disco rígido onde o Windows está guardado. Sério? Dá pra usar tudo? Tudo. Navegar na interface, conectar na internet, testar os programas que vêm nele, sentir como fica o desempenho no seu próprio computador. É um test drive completo e real. Quando cansar, é só desligar, tirar o pendrive e ligar de novo, que o Windows volta normalzinho, intacto. Isso é sensacional! Tira todo o medo de fazer besteira. E a segunda opção? A segunda é usar uma máquina virtual, uma VM. Tem programas grátis para isso, como o VirtualBox ou VMware Workstation Player. Eles criam tipo um computador virtual que roda como se fosse um aplicativo dentro do seu Windows. Ah, tipo uma janela com outro sistema dentro. Exatamente. Dentro dessa janela, você instala e usa o Linux como se fosse um sistema separado. O desempenho não vai ser igualzinho a instalar direto no hardware, porque os recursos são divididos, né? Mas é um jeito ótimo para brincar com várias distros, aprender a usar, testar configuração sem risco nenhum para o seu Windows principal. Perfeito. 2 formas muito práticas e seguras para qualquer um começar a explorar, então. Bom, então vamos recapitular o cenário para a gente fechar. Temos um prazo, 14 de outubro de 2025, fim do suporte de segurança do Windows 10. E aí o pessoal fica numa encruzilhada. Ou arrisca a segurança, ou gasta com máquina nova, ou paga por um suporte estendido que é caro e temporário. Exato. E é nesse contexto complicado que o Linux surge. Não como um quebra-galho ou coisa de nicho, mas como uma alternativa de verdade. Robusta, segura, de graça e, muito importante, capaz de dar sobrevida e modernizar um hardware que ia para o lixo ou ficar inseguro. E o que a gente viu é que, com distros como o Linux Mint, Ubuntu, Zorin OS, aquela barreira da dificuldade, o mito do Linux complicado, isso caiu por terra para o usuário comum, né? Para quem quer fazer as coisas do dia a dia, a experiência pode ser até melhor. Sem dúvida. A facilidade de usar, de instalar, de manter, evoluiu demais nos últimos anos. O mundo Linux está mais preparado do que nunca para receber esse pessoal. A gente terminar, vamos deixar uma provocação? Claro, migrar para o Linux resolve um problema prático iminente, que é o fim do suporte do Windows 10. Mas, pensando por outro lado, será que essa mudança meio forçada não pode ser vista também como uma oportunidade? É uma boa perspectiva. Uma oportunidade, talvez, de ter mais controle sobre o próprio mundo digital, né? De poder escolher as ferramentas que funcionam melhor para cada um, em vez de depender só do que vem no pacote do sistema operacional. Exatamente. Quem sabe uma chance de redescobrir um jeito diferente de usar o computador. Talvez mais leve, mais eficiente, mais personalizado e, no fim das contas, mais livre. Fica a pergunta no ar. Que liberdades digitais, que a gente esqueceu ou nunca nem explorou, poderiam ser redescobertas se a gente se aventurasse por esse caminho alternativo?